Olá, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula. A aula 1, o tema é Filosofia Geral. Fico feliz em iniciar esse tema com vocês. Estão prontos? Vamos começar? Vamos iniciar com a pergunta. Pare e pense. Aqui nessa aula de filosofia, o que você espera aprender? Você já se questionou sobre qual o motivo de estudar filosofia? Para que serve? A filosofia não ensina a criar coisas concretas, como aparelhos, máquinas, ou executar atividades que imediatamente solucionam problemas ou geram lucro, como é o caso da engenharia, da farmácia, medicina ou outras. Então, talvez alguém pense que parece servir para nada. E fica a pergunta, por que estudar filosofia? Bem, a filosofia nasceu para questionar as ações humanas. Por que fazemos as coisas como fazemos? Nesta aula, vamos ver que a filosofia existe para manter o pensamento em movimento e que a filosofia gera evolução intelectual no mundo, mesmo que vagarosamente. A filosofia tem a função de tirar as pessoas da zona de conforto, desenvolver uma consciência crítica sobre o mundo, encontrando respostas a perguntas como o que é, por quê, que caminho é esse? Vamos lidando com as nossas ações e nem sempre paramos para pensar, parece que as coisas sempre foram e devem continuar desse jeito. E tudo nos parece óbvio. E os objetos são para nós óbvios e verdadeiros. E daí é a filosofia quem procura criar e definir conceitos gerais sobre as coisas. Portanto, nós podemos afirmar que a filosofia existe para nos fazer refletir sobre coisas que nos parecem evidentes, mas que depois de pensadas a partir de hipóteses, percebemos que não são tão evidentes como imaginávamos. Vamos a um exemplo concreto sobre a função da filosofia. Acreditava-se lá no passado, milênios antes de Cristo, de que a Terra girava, todos os planetas giravam em torno da Terra, era o geocentrismo, né? Foi uma teoria que dizia que não só os astros, as estrelas, o Sol, todos orbitavam a Terra. E esse tema era debatido por filósofos da antiga Grécia, como por exemplo Aristóteles. Foi o pensamento filosófico de Galileu, lá no século XVI, que nos mostrou que a Terra não era fixa e que ela não era o centro do universo. E tem mais, era a Terra quem se movia em torno do Sol, contestando a visão geocêntrica e contrariando a maior autoridade da época, que era a Igreja. Para o pensamento religioso daquela época, era uma verdadeira heresia, era um pecado dizer que a Terra não era o centro do universo. Nesse exemplo, nós vimos que a filosofia questionou a ciência da época, promoveu o debate e a investigação, trouxe um avanço significativo, deu impulso a muitas outras descobertas que nos levou até o que somos hoje, quando exploramos o espaço. E aí você pode perguntar, a filosofia continua cumprindo essa função nos nossos dias? Alguns temas atuais discutidos pela filosofia. Questões sobre o que é família, questões de gênero, a clonagem, a vida digital nas redes sociais. São exemplos de temas discutidos hoje. Por exemplo, Bauman, filósofo alemão falecido agora em 2017, levantou sérios questionamentos sobre de que forma as redes sociais afetam as habilidades humanas na vida presencial nos seus diversos ambientes. Bauman questiona que as redes sociais não ensinam a dialogar para resolver problemas, porque na rede social é muito fácil evitar controvérsia. Nas plataformas de interação social, é fácil você acrescentar, adicionar um amigo. Por outro lado, se alguma coisa o descontenta, é super simples, num toque você deleta o amigo. Porém, na vida real não é a mesma coisa. O modelo de relacionamento da vida digital não desenvolve as competências necessárias
de diálogo, de conversa, de flexibilidade de pensamento, de ceder, de negociar, que são necessárias na vida presencial. E nós não podemos deletar pai, mãe, irmão, chefe, colega, não. Então, essas habilidades não são desenvolvidas. Você percebeu como a filosofia é atual e pode ajudar você em questões da sua realidade? Sua origem: na Antiga Grécia, século V, VI a.C., marcou a mudança de pensamento mitológico que explicava o mundo através de deuses, de narrativas sobrenaturais, passou para ser explicada pelo pensamento racional. Foi com Sócrates que a filosofia começou a se concentrar de maneira mais profunda em questões humanas, explorando a ética, a moralidade, o que significa viver bem. O seu discípulo Platão fundou a academia em Atenas e passou a abordar na filosofia temas como justiça, política e epistemologia. A epistemologia estuda de que maneira o conhecimento é adquirido, a partir dos princípios da crença, da verdade e da justificativa. Atualmente entendemos epistemologia como a teoria do conhecimento. E a filosofia, o que estuda? A vida moral, ética, o conhecimento, que é epistemologia, e a arte, estética, entre outros. Portanto, a filosofia nasceu como um esforço para entender o mundo, a existência humana de uma maneira lógica, racional, afastando-se das tradições mitológicas. A filosofia, ao se estabelecer como história das ideias, tem o papel de fornecer a linguagem, as hipóteses, os métodos, os debates, os argumentos, as visões de mundo, enfim, várias ferramentas que nos auxiliam a responder questões que ultrapassam as disciplinas específicas e nos fazem refletir. E aí você diria, refletir sobre o quê? Por quê? Para quê? Para quem? Essa é a chave para se autoconhecer. Compreender e ampliar a lucidez sobre a própria vontade é a sua parte na construção da sociedade da qual você é parte dela também. Você gostou de pensar em filosofia como algo que acrescenta significado para a sua vida? Deixo aqui um convite para você continuar esse diálogo com alguns autores brasileiros contemporâneos que nos ensinam filosofia, entre eles Marilena Chaui, Leandro Carnal, Sérgio Cortella, entre outros. Fica a dica para quem desejar buscar vídeos com entrevistas e palestras para conhecer como se faz filosofia no Brasil de hoje e como a filosofia é importante e útil na sua vida.